Rogério, esse podcast, o tema dele é como a controladoria pode salvar a sua empresa, né? Então a gente sabe, né? Nós que estamos aqui desse lado da mesa, como consultores, contadores, auditores, né? Nós sabemos muito bem a diferença que faz você ter uma controladoria na sua empresa. O que você acha? Fala para mim, na sua opinião, como que a controladoria pode salvar? Quais são as frentes? Ferretti, assim, dentro desses 20 anos, eu tive a franquia da SAF, que eu formei quase 500 consultores. Que eu capacitava ele ficava uma semana em São Carlos, eu treinava ele em sala de aula para ele ir para a rua. Foi assim que eu fui treinando e aprendendo cada vez mais a metodologia de consultoria. Então eu posso falar que eu, pessoalmente, sem falar os consultores, se eu falar todo mundo, passou de 8 mil clientes. Mas eu atendi nesses 20 anos 300 clientes. Dos 300 clientes que eu tive, nenhum deles tinha o básico. Nenhum deles tinha uma contabilidade básica. Contabilidade que dava para confiar ali, é uma contabilidade só para ter número. E até hoje é assim, tá? E por incrível que pareça, quando a gente fala isso para uma pessoa que vem de Big Four, como vocês, fala assim, mas eles não têm a contabilidade? Ele tem a contabilidade, mas nunca é real. Não reflete a realidade, né? Nunca reflete a realidade, dificilmente. Talvez empresas um pouquinho maior, ali acima de 300 milhões, 500 milhões por ano, começa a ter um pouco mais de organização porque ele precisa, mas mesmo assim tem empresa como a Loja Americana, o exemplo, né? Que não tinha contabilidade, não tinha balanço, não tinha nada, tanto é que deu no que deu. E essa visão que você está falando, Ferretti, o micro pequeno, assim, ele não tem noção do que está fazendo, nenhuma noção. Ele administra o negócio dele pelo dinheiro que ele tem na conta corrente do banco. E ponto. Ele nem tem ideia o que é uma controladoria, que talvez seja até um desafio para aumentar a mentalidade do empresário, entendendo o que é uma contabilidade, o que é uma controladoria, o que é uma gestão financeira, uma gestão de fluxo de caixa, e ele não tem consciência. E é difícil para nós vender o nosso serviço quando o cara não tem consciência do que ele está precisando. Então, o que eu sempre falo quando me perguntam sobre controladoria, tem o básico, tem um fluxo de caixa. O básico bem feito, né? O básico bem feito, né? O básico, o que é o básico? O que é o básico? O que é o alicerce? É ter um fluxo de caixa e uma DRE. Isso. Se o cara tem isso, ele já tem uma pequena controladoria. Ele tem um início. Mas o fluxo de caixa é uma DRE confiável, né? Que para analisar. Confiável. E sabe o que é legal quando você fala isso, o Goya? É fluxo de caixa confiável. De todos os clientes que eu atendi e estou atendendo atualmente, ele não tem uma informação confiável. E hoje, no mundo que nós estamos de inteligência artificial, qualquer IA faz isso. Se você pegar o extrato, sobe numa IA e dá um prompt, ele vai montar um fluxo de caixa, uma DRE confiável. Só que os empresários não usam isso. Meus clientes têm medo da inteligência artificial. Eu tive agora um cliente essa semana, um cliente de 30 milhões por ano. É um cliente grande, de 11 lojas. E assim, aí eu sentei com a esposa de um dos donos e ajudei a estruturar DRE e fluxo de caixa. E nós fizemos isso em meio período. Então, nós estamos falando de 11 lojas. Baixei a planilha de todas as lojas, todas as entradas, toda a saída. Subimos no cloud, dei o prompt junto com ela, ensinei ela a dar o prompt, gerou a DRE e fluxo de caixa para ela. Ela ficou louca. Porque ela tinha uma pessoa, uma funcionária dela, que trabalhava 24 horas por dia, com 2 meses de atraso para entregar uma controladoria horrível. Com 2 meses de atraso, não dá para tomar decisão nenhuma, né? Já passou, né? E é comum, né, Goya? Infelizmente. É muito comum o empresário tomar decisão que ele demora 60 dias para fechar um balanço, uma DRE, um período. Rogério,